E aí, minha galera, bem-vindos ao nosso canal da Cabanis. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a alegoria da caverna e seus significados. E como que a gente pode aplicar isso para melhorar nossas vidas e melhorar as nossas jornadas psicodélicas. E provavelmente você já ouviu dessa alegoria da caverna, mas para você realmente entender essa alegoria, a gente precisa olhar para outras fontes. E a maioria dessas fontes que eu vou citar hoje foram escritas há milênios atrás e estão disponíveis hoje em dia gratuitamente. Então eu vou deixar os links na descrição para todas essas fontes que eu vou citando e pesquise mais a fundo nessas fontes, que eu te garanto que você vai sair dessas leituras mais rico e rica do que antes de ler esses documentos. Então, um desses que a gente vai falar é a República de Platão, que tem um capítulo que fala sobre essa alegoria da caverna. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre como os gregos estruturavam suas histórias e por que essas mitologias gregas, essas histórias de Homer, essas histórias como Ilíadas, a Odisseia, como que essas histórias sobreviveram por tanto tempo e por que elas ainda são relevantes. E a verdade é que, embora ela tenha um valor histórico porque passa um retrato de um povo, ela tem algo mais profundo que isso, que toca nos corações de qualquer pessoa, até uma criança, quando escuta sobre as histórias da mitologia, consegue se conectar com aqueles temas representados. Por quê? Porque essas histórias falam sobre você. Fala sobre Platão, sobre Sócrates, sobre qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Ok, mas o que eu quero dizer com isso? Assim como uma alegoria, você consegue conectar os personagens, as ocorrências, os dramas da história com influências tanto externas como internas na sua vida. Então, personagens como Zeus, que tem como símbolo a águia, ele é um deus do Olympus, que se revoltou contra os seus pais, e na Guerra dos Titãs ele recebeu, como um presente, o poder dos trovões. E ele é conhecido como o deus da sabedoria. Esse símbolo da águia diz um pouco sobre o que Zeus representa na sua mente, na sua vida, porque a águia é um animal que consegue olhar para a luz, ele consegue pegar presas que estão viajando na frente do sol. E isso vai se tornar relevante na alegoria da caverna. Mantenha isso em mente. Outro conceito que a gente tem que falar aqui é aquele conceito da Bíblia, que o Deus criou o homem na sua própria imagem. E a gente tem que pensar o que isso realmente significa. Ser feito na imagem de Deus. Primeiro, vamos olhar para essa frase de uma forma bem literal. O que seria a imagem de Deus? Vamos pensar no Sol, que está produzindo energia, e seus fótons viajam na Terra, interagem com os objetos ao seu redor e carregam informações que vão ser capturadas pelos seus sentidos, tanto pela sua retina, como seu tímpano, até com sua pele. E isso vai viajar no seu corpo, vai ser interpretado e vai virar a sua interpretação da realidade. E quando você olha para as coisas ao seu redor, você vê os objetos baseados na sua utilidade. Então, suponha que você viu uma coisa que você não sabe para que funciona, provavelmente vai ser como se estivesse vendo um blur. Mas, se você estiver vendo algo que você já entendeu como funciona, como o mouse do seu computador, o seu teclado, o seu celular, uma lâmpada, até um animal, coisas que você já identificou, sua mente vai facilmente envolver esse objeto. Então, tem uma parte da sua mente que está responsável para fazer esse tipo de destacação, destacar os objetos. Mas supondo que essa parte durma um pouco. Supondo que você seja um bebê. É difícil se lembrar das suas memórias de bebê, mas imagina um bebê que ainda não sabe quais são aquelas influências da vida real que eles têm que ignorar. E ele não consegue entender o mundo visual de acordo com as utilidades das coisas, porque ele nunca viu nada naquele mundo, ele ainda tem que entender como que organizar aquela informação. Mas para ir mais a fundo, essa luz que vem do sol interage com o objeto e vai na sua retina, ela não é a realidade em primeira mão. Então você está removido da realidade em certa magnitude. Agora,
Se o homem foi criado na imagem de Deus, e Deus, essa energia que existe em todas as coisas, essa energia que você não consegue detectar, porque você não tem aquele contato em primeira mão com seus sentidos, e isso pode te alienar dessa realidade ao seu redor. No entanto, se você pegar uma parte menos metafísica dessa frase e pensar o seguinte: se o homem é feito na imagem de Deus, então se você quer entender a estrutura de Deus, você pode estudar a estrutura do ser humano. Então esse eu acho que é o maior valor dessa frase, dizer que você pode pensar em Deus para entender o ser humano, mas também você pode entender o ser humano para criar uma imagem de Deus. E é por isso que as mitologias gregas usam histórias humanas e narrativas humanas, porque isso permite às pessoas, até que não tem estudo, a manipular esses personagens em sua mente e conseguir entender um pouco você mesmo, mas também entender a vida real. Agora eu acho que a gente pode ir ainda mais a fundo para dizer que a gente é feito da imagem de Deus. Isso quer dizer que o ser humano é composto, e vamos usar a ciência para falar sobre isso. Todas as moléculas, todos os átomos são compostos de imagens de Deus. E se você faz uma imagem de alguma coisa, você vai necessariamente estar removido dessa coisa por alguns graus de magnitude. Ou seja, não existe nada nesse mundo físico que a gente tem que você pode usar para descrever o mundo real, o mundo das ideias. E é isso que o Platão vai falar. Então vamos para a alegoria da caverna. Primeiro, o que é a alegoria da caverna? Para você que não escutou ou já ouviu, mas você quer refrescar um pouquinho na sua mente, a alegoria da caverna é uma alegoria, uma história que foi contada no livro da República de Platão. E eu achava que esse livro da República era um manual político, de ciência política, de como ser um bom governante, qual seria a melhor forma de política. Eu pensei que era um livro sobre isso, mas na verdade a República é uma grande analogia para a alma humana e como agir da forma correta, e o que é ser justo, o que é a verdade. Então, para falar sobre esses temas bem pessoais, ao invés de usar uma pessoa, ele usou uma cidade inteira, a República. E assim, ele analisou diferentes formas de governo e fez análises a formas de que a pessoa, um ser humano normal, faz suas próprias decisões. Tem uma pessoa que é tirano, uma pessoa que é democrata. E, para ilustrar tudo isso, ele faz a alegoria da caverna. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma história em que todos os elementos vão ter um paralelo, vão ter uma relação na vida real. Então você vai conseguir pegar cada um desses elementos dessa história e destrinchar um a um e relacionar a coisas da sua vida, a estruturas da sua mente. Então vamos nessa. A alegoria é assim: imagine que toda a humanidade, desde a infância, então não desde o nascimento, mas desde a infância, eles são presos em uma caverna. E eles são acorrentados de forma que eles não conseguem se mover, só conseguem olhar para a parede da caverna. Atrás deles tem uma passagem em que algumas pessoas passam carregando objetos, e atrás desse caminho existe uma fogueira. E essa fogueira faz uma sombra das pessoas que estão caminhando, carregando os objetos nessa parede. A humanidade está ali olhando para essa parede e vendo essas sombras passando. E com o tempo, eles começam a dar nome para as sombras. E as pessoas que identificam corretamente começam a receber prêmios, eles começam também a alienar aqueles que não conseguem identificar sombras muito bem, esse tipo de coisa. Só que um dia, uma dessas pessoas acorrentadas conseguiu sair da corrente e ficou livre. Só que ele não quis sair daquela posição de conforto. Não só isso, mas o seu olho, acostumado à escuridão, quando virava, os seus olhos começavam a doer com a iluminação da fogueira. Ele não conseguia olhar diretamente para a fogueira, mas só para as periferias. Mas aí Platão fala, imagine que você pega essa pessoa e força ele para fora dessa caverna. E você fala, isso daqui é um objeto real,
E essa aqui é a sombra que o Sol, aponta para o Sol, faz nesse objeto e começa a mostrar a vida real. E mostrar, ok, é o Sol que vai definir as estações, é isso que são as pessoas que estão passando, esses são os animais, esses são os sons que você tem ouvido. E aí depois, essa pessoa retorna para a caverna e vai contar para todo mundo. E fala, galera, tem uma coisa lá fora que é mais real do que essas sombras que a gente está olhando. Qual que é a reação do pessoal da caverna? Eles começam a linchar essa pessoa. E existe um paralelo entre Sócrates, que foi o professor de Platão, que foi condenado à morte pela sua filosofia. Então ele acessou esse mundo das ideias, tentou comunicar para as pessoas e ele foi condenado à morte. E você vê essa relação aqui nesses personagens. Tem mais coisa nessa história, então eu recomendo que você vá ler uma tradução que você consegue achar em português bem facilmente, da Alegoria da Caverna, para você ver com mais detalhes o que ele está dizendo. Mas aqui eu quero dar uma relação bem simples para você entender agora o que essa alegoria significa na sua vida. Então vamos nessa. Cada um desses elementos na história tem uma conexão com a vida real. Então vamos fazer essa conexão. O que seriam as pessoas, a humanidade, que desde a infância fica ali acorrentada naquela caverna? Pode ser essa tendência que as pessoas têm de desenvolver sua consciência, né? Nasceu, bebê, criança, desenvolvendo sua consciência de uma forma em que você confia na sua visão. O sol ilumina o mundo, esse mundo ilumina a sua retina e você começa a interpretar o mundo através da sua visão. Essas seriam as sombras na caverna. A vida real na sua retina seriam as sombras na caverna. Então, essa luz na caverna representa tanto os seus olhos que estão ali identificando o mundo através da sua visão e você acredita que o mundo é aquela visão, mas também a gente pode ir um pouco mais a fundo e falar o seguinte: essas sombras que são projetadas na parede, quem é que estão fazendo essas sombras? Quem são essas pessoas que estão carregando objetos? Às vezes passam pessoas com instrumentos musicais e fazendo poesias e cantando músicas que vão ecoando na caverna e as pessoas da caverna, os prisioneiros, eles acham que aquilo é realidade. Mas o que é aquilo no nosso mundo real? O que nessa alegoria isso representa? Isso pode representar as igrejas, as filosofias, as pessoas que acessam esse mundo real, esse mundo das ideias, esse mundo de Deus e traz para o nosso mundo por forma de palavras, talvez com a Bíblia, com tradição familiar, essas tradições que são crenças que vão fazer essa projeção da vida real. Mas é o seguinte, se você acha que aquelas sombras é a vida real, você vai estar removido da realidade por alguns graus de magnitude. Beleza, mas e o que seria o mundo lá de fora, e o sol, e os animais e tal? O que seria a fora da caverna, no nossa vida real? E isso pode ser relacionado à experiência mística e à experiência com psicodélicos. Então, quando Platão, né, o Sócrates, que seria o personagem dessa história, pega esse prisioneiro, quebra a corrente dele e força ele de lá para fora, isso pode ser relacionado a uma experiência psicodélica. Agora você pensa, peraí, mas nessa época, 2000 anos atrás, escrevendo sobre experiência psicodélica? Como assim? Platão, que escreveu esse livro da República e criou a alegoria da caverna, ele era um iniciado nos mistérios de Eleusis. Na cidade grega de Eleusis existe o templo de Demétre e lá acontecem esses rituais de Eleusis, que no mundo moderno, o criador do LSD, Albert Hofmann, ele acredita que essa religião pode ter usado uma bebida baseada em LSD para conduzir as suas experiências. E as pessoas que vão nesses rituais, eles passam por um ritual de dias que vai passar a história de uma mitologia grega de Demétre e Perséfone, que vale a pena a gente falar aqui, porque ele vai se relacionar também ao mito da caverna. E você vai ver que como o iniciado desses rituais, que poderiam ter usado essa bebida de LSD, você vê que na escrita de Platão, você vê esses sinais de experiências psicodélicas que você pode ter hoje em dia com os cogumelos mágicos, com DMT, ayahuasca,
mescalina e LSD. E no último capítulo da República, Platão ele fala do mito de que é a história de um soldado que morreu e voltou à vida, mantendo a memória do que aconteceu depois da morte. Então, para mim, isso é Platão falando o que acontece nesses mistérios de Eleusis. E os mistérios é o nome que se dá para um tipo de religião que tem esses rituais que você não consegue falar sobre. Tanto porque é ilegal, você pode ser condenado à morte, mas também porque eles falam de experiências que é impossível colocar em palavras. E é disso que o Platão está falando, desse mundo que você não consegue colocar em palavras. O mundo das ideias, aquele mundo que todo místico já viu. A luz, aquela luz que é tão forte que você não consegue olhar para ela, que a sua audição vai obliterar, que seus olhos não vão conseguir guardar esse sol. E essa visão sagrada também existe na tradição budista. E você vê no livro tibetano dos mortos, que é um livro que os tibetanos liam para as pessoas que morriam. Então a pessoa morria, você tinha que ler esse livro nos dias que passaram, para guiar a pessoa no depois da vida. E você vê grandes relações entre esse livro do tibetano da morte e a experiência psicodélica, e grandes relações entre o livro tibetano dos mortos e a escrita de Platão. Platão é filósofo, bem lógico, mas ele também é místico. E na alegoria da caverna, ele começa a dar passos para esse mundo místico. E depois ele vai completamente no mito de que eu vou falar no final desse vídeo, mas primeiro eu quero terminar essa relação da alegoria da caverna. Qual que é a significação dessa alegoria? Uma interpretação bem moderna é que no mundo dos celulares, você tá ali vendo aquelas sombras no seu celular que são representações da vida real. Então se você fica muito preso naquele mundo, como se você estivesse preso na caverna. Mas, além disso, muito dessas ideias são também relacionadas a pensadores, filósofos que pensam sobre essa experiência mística e falam sobre ela e usam ela para guiar sua filosofia, e aqueles outros filósofos que vivem na escuridão, que acham que não existe essa conexão mística, que você tem que olhar apenas para o que estão ali no mundo dos sentidos, no mundo físico. E ele também fala da necessidade de você ter um professor, de ter uma comunidade de professores que vão te ajudar a guiar nesse mundo. Ou seja, pessoas que visitaram esse mundo fora da caverna e depois retornaram na caverna. Só que o problema é o seguinte: se você vai em uma experiência psicodélica, você tem essa visão sagrada, a sua visão de mundo mudou completamente, e no dia depois você vai voltar para sua vida normal, para sua rotina normal, vai para o seu trabalho, talvez você tenha dificuldade para se adaptar. Da mesma forma que uma pessoa que saísse da caverna, no início ia machucar seus olhos, mas eles iam se adaptar à claridade, mas depois, na hora de voltar para a caverna, as sombras não iam ser tão fáceis de ver. E eles poderiam ser até alienados dos outros prisioneiros da caverna por causa disso. E eles podem até falar assim: ah, aí ó, você foi lá fora, queimou sua retina e agora você tá voltando aí pra gente. Então você vê coisas parecidas com pessoas que vão em experiências psicodélicas e depois voltam e têm dificuldade para integrar. E isso pode criar esse tipo de alienação. É por isso que é importante a gente ter uma comunidade de integração psicodélica para as pessoas que vão ter experiências sagradas, induzidas com substâncias psicodélicas ou não, e conseguirem integrar essas experiências. Porque assim nós vamos ter esses cidadãos que são mestres desses mundos gêmeos, dos mundos das sombras, também do mundo real. Ok, agora eu acho que a gente pode falar desse mito de E essa é uma história fantástica que é bem difícil de visualizar se você nunca teve uma experiência psicodélica. Mas realmente parece que Platão está descrevendo a sua rotina nesses festivais de Eleusis. Mas vamos falar um pouquinho desse festival de Eleusis e o que isso significa e qual que é essa história, essa mitologia que eles seguem. Então vamos falar sobre isso. Os mistérios de Eleusis era uma das religiões, um dos rituais mais famosos do mundo grego. E na época, você não precisava ser rico e o único requerimento para você participar é que você falasse grego e que você não tivesse matado ninguém injustamente. E por vários dias, os participantes saíam de Atenas e andavam
mais de 3 dias sem comer, só fazendo festa, bebendo. E por todo o caminho até Eleusis, outra cidade grega, eles passavam em templos, passavam em festivais dentro dos festivais e no final chegavam no templo de Demétre. O que é Demétre? Demétre é a irmã de Zeus, um dos deuses do Olympus. E ela representa a mãe natureza, ela é a deusa da fertilidade, do grão. Ela é aquela que contribui para os grãos crescerem, para a natureza ser tão fértil assim. Então ela é aquela que dá presentes. Ela deu presente para a humanidade. E foi ela que vai ensinar agricultura para o homem. E ela teve uma filha chamada Perséfone, que é filha de Demétre e Zeus. Então esses dois, Zeus e Demétre, tiveram essa filha, Perséfone. Perséfone, ela é viciada em um jogo. Ela gosta de olhar nos campos que a sua mãe fez, maravilhosos, cheio de flores, e ela gosta de identificar certas flores e começa a colher essas flores. Então ela é a deusa da colheita. É aquela que você vai escolher, a boa colheita, e você vai começar a escolher. E é a parte da sua mente que está muito relacionada aos seus jogos que você joga, quando você está procurando padrões, quando você está ali engajado naquela brincadeira. E é por isso que ela não estava interessada em romance. Então essa deusa Perséfone estava lá jogando seus jogos, mas porque ela colhia as plantas, ela também contribuía para a morte das plantas. Então a colheita está muito relacionada à morte. E é por isso que ela chamou a atenção do irmão de Zeus, Hades. Zeus, depois que ele lutou com seus pais e ganhou a Batalha dos Titãs, ele dividiu o mundo entre ele mesmo, Zeus, com o mundo externo. Você teve Hades, seu irmão, que tomou conta do submundo grego, que é a ideia grega do inferno. E Poseidon, que virou deus dos mares. E Hades, vendo que essa moça estava ali diligentemente colhendo as flores mais bonitas e contribuindo para a sua morte, né? Como ele é o deus da morte, ele se apaixonou por essa deusa. E assim, ele foi para o pai da deusa e perguntou: Zeus, né, que é o pai de Perséfone, eu quero casar com essa mulher, posso pegar a mão dela em casamento? E Zeus falou que sim. Porque Zeus viu que no destino, né, nas deusas do destino, tinham decidido que Perséfone ia acabar com Hades e virar a rainha do submundo. Então Zeus não conseguiria mudar o destino de qualquer forma. Só que o problema é que Hades não pediu permissão para a mãe dessa garota, Demétre. Então Hades foi lá, capturou Perséfone no meio dos jogos dela e levou à força para o submundo. Só que é o seguinte, primeiro, Hades é o irmão de Zeus e dono do submundo. E o submundo é um mundo que é maior do que o domínio de Zeus, porque o domínio de Zeus é o das pessoas vivas, enquanto o domínio de Hades é das pessoas mortas. E é um número que só está aumentando. É um reino que só aumenta. Além disso, o submundo é onde está o ouro, a prata, o bronze, todas as riquezas da terra. E o submundo grego representa essa caverna, é o mundo material, é o mundo das sombras, é o mundo que você consegue tocar. E Perséfone foi raptada desse mundo, foi levada para o submundo, que também é uma metáfora para o seu subconsciente. Então existem muitas interpretações para essa história. Então quando Demétre percebeu que Perséfone foi raptada, ela pegou 2 tochas e saiu voando pelos céus procurando ela, pela terra inteira, e não conseguiu achar. E depois do 10º dia, ela encontrou Hecate, que é a deusa da bruxaria, das poções, das ervas sagradas. E falou: Demétre, vamos lá perguntar para Hélios, que é o deus Sol, que ele deve ter visto. Aí eles foram para Hélios, perguntaram: Hélios, você viu quem raptou a minha filha, Perséfone? Ele falou: sim, vi. E a única pessoa culpada foi Zeus, porque ele deu a mão de Perséfone a Hades. Então Hades foi lá e raptou. E quando Demétrio viu isso, o coração dela afundou. Porque Perséfone é uma deusa, ela é imortal. Mas como ela estava casada com Hades agora, seria a mesma coisa como se ela tivesse morta, o equivalente.
E na cultura grega anciã, que era uma cultura patriarcal, quando a sua filha se casava, ela ia morar na casa do seu marido e ela praticamente não saía de casa. E além disso, se ela morasse em um lugar um pouco distante, ia ser muito caro, muito difícil para essa família se encontrar. Então, também na cultura grega, essa cultura da filha ser levada em casamento e você perder contato com essa filha estava presente também. E você vê isso na forma de narrativa. Só que é o seguinte, você tem que manter em mente que essas histórias, elas são contadas usando narrativas humanas, usando narrativas da época e até usando a natureza, mas não para explicar a natureza, mas elas usam a natureza como uma forma de narrativa. Então, uma forma normal de pensar sobre a mitologia é que mitologia não é nada além de uma explicação para coisas que as pessoas não entendem, como os trovões, os tsunamis, a morte. Mas, na verdade, eles estão usando esses temas da natureza como uma narrativa, como um recurso para te falar de uma coisa maior. E essa coisa maior é você. E como você está falando de você, e você é feito na imagem de Deus, então essa história também fala sobre Deus. Então vamos tentar fazer relações entre a história de Perséfone e Deméter e a sua vida real e nossas experiências psicodélicas. E para fazer isso, acho que a gente pode seguir esses rituais de Eleusis que seguiam essa história e faziam uma certa dramaturgia representando essas histórias de Deméter e Perséfone sendo raptada, indo para o submundo e se adaptando para esse submundo, virando a rainha do inferno. E outra parte importante desse ritual é a busca da mãe dela pela filha. Porque depois que ela ouviu de Hélios que a filha dela foi raptada, ela foi para uma cidade humana, que é símbolo de fertilidade. Ela perdeu a filha, vai para uma cidade humana, que é símbolo de fertilidade e de vivacidade. Chegando lá, ela pega trabalho cuidando de uma criança. Por quê? Porque ela perdeu a filha dela, então como substituto, ela pega uma filha humana para criar. Só que tem um problema. Uma criança humana é mortal. E quando ela morresse, ela ia pro Hades, ela ia pro submundo. Da mesma forma que Perséfone foi levada para o submundo, para Hades. Então, para roubar Hades dessa alma, ela começa a fazer um ritual, Deméter, está cuidando dessa criança, que é da rainha e do rei de Eleusis, essa cidade da Grécia, e começa a cultivar essa criança e faz um ritual de imortalidade. Ela pega ambrósia, que é o néctar dos deuses, passa no corpo da criança e a cada noite ela queima o corpo da criança numa fogueira, pouco a pouco. E você vê aqui que existem duas referências ao fogo que representam essa busca de conhecimento, mas também o conhecimento em si. Então, no início, quando Perséfone foi raptada e Deméter vai à sua pesquisa, ela está carregando duas tochas que representam essa busca por Perséfone. E agora, ela está com uma criança mortal, está queimando essa criança nessa fogueira para conectá-lo com a imortalidade. Só que da mesma forma que na alegoria da caverna, a pessoa saiu da caverna, viu a realidade, voltou, tentou contar para os outros prisioneiros e eles alienaram essa pessoa. Da mesma forma, quando Deméter está ali queimando esse bebê na fogueira, a mãe da criança, que é a rainha de Eleusis, abre a porta e vê essa mulher queimando o seu filho. E ela vai lá e interrompe Deméter, que está disfarçada de uma mulher velha, então ela não sabe que é a deusa Deméter. Então ela vai lá e interrompe esse ritual e Deméter fica muito brava. Ela fala, por que você foi ignorante assim? O seu filho foi negado a imortalidade e agora ele vai morrer. E depois ele acabou morrendo. Depois de perder seu segundo filho, e perceba também que é um homem, é um menino que ela escolheu, porque o menino nunca seria tirado por causa do casamento. Então ela escolheu uma criança humana, tentou transformar ele em imortal, e foi um menino, porque ele não seria levado pelo casamento. Só que agora ela perdeu tanto a Perséfone como esse substituto. E ela ficou tão brava que falou, olha galera, por causa disso eu vou ensinar vocês a fazer rituais que vão te ensinar sobre a imortalidade.
e assim vocês nunca vão cometer uma ignorância como aconteceu aqui. E assim a cidade cria um templo para ela, e nesse templo existe a Caverna de Hades, que é uma das partes principais do ritual de Eleusis, que eles vão para essa Caverna de Hades, que representa a volta de Perséfone para a vida real. Por que isso aconteceu? Porque Deméter, quando perdeu seu segundo filho, ela parou a natureza e falou: nada mais vai crescer nessa terra. E a humanidade estava sofrendo. E Zeus, vendo que a humanidade estava sofrendo, não estava nem aí. Mas ele percebeu que, como a humanidade estava morrendo, ele não ia ter mais as suas oferendas. E se não tivesse humano para fazer oferenda, ele não seria deus de nada. Então ele começou a mandar deuses, vários deuses do Olimpo, para convencer Deméter a parar essa guerra. E no final, ele falou para Hermes, que é o deus mensageiro, falou: ó, Hermes, vai lá, fala com Hades que ela tá matando todos os humanos, Deméter, e que é para retornar Perséfone agora. Só que é o seguinte, se ela comeu alguma fruta, alguma coisa nesse submundo, ela vai ter que ficar lá no submundo. E aí Hermes vai, fala com Hades, e Hades fala assim, beleza, ela vai retornar. Só que antes que ela voltasse, ele abriu assim uma romã, tirou algumas sementinhas e deu para ela. E para cada semente que ela comeu, depois que ela voltou para a Terra, Zeus decidiu que ela ficaria um mês no submundo. Então, todos os anos, Perséfone tem que voltar para o submundo para ser a rainha, para ser a mulher de Hades. E todos os anos, quando Perséfone vai para o Hades, Deméter fica triste e para a natureza. E isso pode ser relacionado à mudança das estações dos anos. Então, todo ano você tem que colher suas plantas, você está matando essa colheita, mas você vai reiniciar a colheita na próxima estação. Então é tanto uma história de morte como renascimento. E essa história de plantar, ver a planta crescer, escolher qual que você quer colher e colher, é também uma história da vida humana, de uma pessoa que nasce, cresce e morre. E renasce. Uma grande parte dos mistérios de Eleusis era a história da morte. Muitos dos participantes relatam que eles tiveram uma experiência da morte e que voltam ressuscitados. E que as pessoas que vão nesses rituais têm uma sensação de paz e de entendimento da morte que vai permitir às pessoas a terem uma conexão com a vida real e voltar para suas vidas ordinárias com esse conhecimento. E é por isso que até imperadores, pessoas muito ricas e até mendigos, pessoas muito pobres, todos os tipos de pessoas da Grécia iam nesses rituais pelo menos uma vez na vida. E lá nesses rituais todos eram iguais, até imperadores. Então, Platão, como um iniciado desses mistérios de Eleusis, ele era familiar com essa história de Perséfone, que termina na caverna de Hades. E isso nos leva à história do mito de Como eu falei, Platão é um filósofo místico. E essa história de o soldado morreu em batalha e voltou uns 10 dias depois. Da mesma forma que a história de Perséfone e Deméter, ela está procurando por sua filha por 10 dias até que Hécate vem e dá informação com Hélios. Então, esses 10 dias são importantes. Depois de 10 dias ele retornou e contou um pouquinho da sua história, o que aconteceu nesse mundo. Ele fala o seguinte, que quando a pessoa morreu, ele se reuniu com várias outras almas e existia um caminho na frente dele. Existiam juízes que iam julgar de acordo com sua vida que você acabou de viver. Ou você iria para o caminho de cima dos céus, ou você iria para o caminho de baixo. E nesse caminho de baixo ou de cima, você passaria 1000 anos, onde você reviveria a sua vida a cada 100 anos. Então tudo que você fez de bom vai ser recompensado 10 vezes, e tudo que você fez de ruim vai ser recompensado 10 vezes. E depois de você passar por esse processo de 1000 anos, você sairia ou pelo buraco de cima ou pelo buraco de fora, de acordo com qual que o juiz decidiu, e você estaria com seu karma zerado, você sairia de lá limpo, renovado, é um processo de limpeza. E depois de sair desse processo, você iria ser guiado para a parte de renascimento, onde você vai escolher a sua própria encarnação, sua própria existência. E aí, nesse caminho, você vai escolher a encarnação que é mais justa para você. Se você for uma pessoa muito boa, talvez você escolha ser uma pessoa tirana,
com o objetivo de equilibrar a sua vida, de ter uma nova perspectiva da realidade. E até porque as pessoas que vão passar por essa limpeza na parte dos céus, que vão ser recompensadas muitas vezes, elas podem ser que elas sintam falta da influência do sofrimento, que o sofrimento vai te permitir fazer uma escolha mais cuidadosa, porque você vai saber como é ruim sofrer. E talvez você seja um pouco mais cuidadoso ao escolher a sua própria reencarnação. E nesse mito de Yer, ele dá exemplos a heróis, como Ulisses, que escolheu reencarnar como mendigo, enquanto que outras pessoas escolhiam reencarnar como pássaros, como animais, como pessoas justas, tiranas, injustas. E ele descreve esse ambiente que isso acontecia como um grande pilar branco com cores do arco-íris que conecta o céu e a terra, que seria aquela luz que permeia todas as coisas. E ao redor dessa luz tinham órbitas, 8 órbitas. Cada uma dessas órbitas tinham sirenes que iam tocando um som, mas em diferentes frequências. E assim, nessa rotação, cada um é um planeta. Ele também descreve as deusas, que é a mãe, que é a deusa da inevitabilidade, que tem as suas filhas, que representam o passado, o presente e o futuro. E essa imagem que ele descreve é muito similares com outras imagens visionárias que a gente tem hoje em dia com substâncias psicodélicas. E a forma que ele descreve isso no livro faz parecer que ele está em um festival, como se ele estivesse lá em Eleusis. E acho que a gente pode voltar um pouquinho no início e tentar fazer relações com a experiência psicodélica. Esse foi por esse caminho em que ele encontrou essas outras almas, e depois foram numa experiência psicodélica que durou 1000 anos na sua perspectiva. E isso pode relacionar a uma experiência psicodélica, que às vezes você vai pelo céu, é uma experiência cheia de prazer, enquanto outras vezes você vai pelo inferno, que é uma bad trip, uma experiência bem desafiadora. E as duas experiências, cada uma, tem a mesma quantidade de coisa para ensinar. E depois que você tem essas experiências, e ele descreve isso no livro, essas almas saem dessas portas purificadas e eles querem dividir a sua experiência. As pessoas que foram lá para o céu falam de suas experiências, suas visões fantásticas e sua experiência de beleza, enquanto que as pessoas que foram pelo inferno falam dos seus sofrimentos, estão chorando e falando do que elas viveram também. E isso pode ser similar a uma pessoa que acabou de ir numa experiência psicodélica com outras pessoas, teve aquela experiência mais forte, mais sagrada, que se conectou ao pico da experiência, e depois que isso passou, que parece que durou gerações, mas na verdade às vezes são 20 minutos, às vezes é 1 hora de experiência de pico, mas depois que você retorna, você está conversando com os outros participantes, falando um pouquinho das suas experiências. Depois disso, dessa experiência que você teve uma conexão com o divino, você conseguiu ver essa realidade além, e você tem que voltar para o mundo das sombras e se adaptar de uma forma que você vai ter que integrar essa visão que você teve da realidade na sua percepção do mundo das sombras. E depois de uma experiência dessas, o cérebro reseta totalmente. Cientistas estão usando a ideia de entropia mental para manipular essa ideia de que durante a experiência psicodélica, os seus neurônios vão experienciar novas configurações. E isso vai te permitir mudar hábitos antigos. Pode ser um vício antigo, uma forma de agir antiga, ou talvez até crenças antigas que você agora vai ter a oportunidade de reconstruir do zero de uma forma mais firme, de uma forma mais sólida do que antes. E nesse contexto, para mim, parece muito essa história de reencarnação, que você tem que escolher a sua nova vida. E o ego, muitas vezes durante a experiência psicodélica, passa pela dissolução, pela morte do ego. E quando o seu ego morre, não é que você vai perder a utilidade dele, você vai parar de usar o seu ego, não é isso. É que você vai transformar a sua relação com ele, é um processo de metamorfose. E nessa metamorfose você vai ver tantas possibilidades de quem você pode ser, mas você tem que escolher uma. Como que você escolhe? Então esse que é o drama do mito de Yer. Como que você escolhe quem você quer ser? Depois que você tem uma visão sagrada, você viu o mundo real, você teve essa visão do que o mundo realmente é, e agora você pode escolher ser qualquer coisa. O que você escolhe?
Então, o mito de Er fala do que acontece no mundo de lá, né? Do que acontece depois da morte e tal, mas ele também tá falando da experiência da vida. Quando você nasce até a sua morte, você vai passar por esse processo de 1000 anos em que em certos períodos você vai repetindo certos ciclos e vai revivendo os seus traumas, vai revivendo as suas vitórias. E no final da sua vida, ou você passou por um caminho bem macio e suave, ou por um caminho rugoso e difícil. Não importa qual seja o caminho, o importante é que você siga essa luz da justiça. Então é isso, minha galera, esse vídeo foi bem filosófico. Vale a pena dar uma olhada na bibliografia que eu vou deixar aqui. Se você teve experiência psicodélica recentemente e quer ajuda para entender esse mundo invisível, cola no nosso Telegram, que a gente tem um grupo que a gente fala bastante sobre esses assuntos. Checa também meu canal em inglês, se você entende inglês, ou talvez se você queira praticar, que a gente tem outro conteúdo lá que é bem massa também. Além disso, temos o canal de jogos, que falamos bastante sobre xadrez e como o xadrez pode ajudar na experiência psicodélica. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.